Glória a Deus, igreja. A gente fica um tempinho assim na penumbra, né? Acende a luz, é um choque. Louvado seja Deus por todos que estão aqui nessa noite, por todos que conseguiram ouvir a voz do Espírito Santo e chegar a este lugar, porque eu penso assim, que ninguém busca a Deus se pelo Espírito Santo essa pessoa não for impelida, impulsionada a buscar. O Senhor mesmo diz na sua palavra que ninguém vai a eles pelo Espírito de Deus não for trazido. Eu vejo que o Espírito Santo de Deus tem incomodado os corações e tem chamado as pessoas a buscar a face do Senhor. Para nós é uma alegria quando nós recebemos visitantes, e hoje nós temos aqui algumas pessoas nos visitando. Eu gostaria que no momento que eu falasse o seu nome, você não ficasse triste, constrangido, ou constrangida, mas ficasse em pé, para que nós possamos conhecer você e saudar você também nesta noite. Então a primeira visitante que eu quero mencionar o nome aqui é a Vanessa. Vanessa está ali. Ok, Vanessa, fica aqui em pé mais um pouquinho. Adilson. O Adilson veio com o filho, né? O Apolo. Isso. Muito bem. E a Carol. Muito bem. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as suas vidas. Podem se assentar neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. E temos a alegria, de ter conosco aqui, depois de um tempo, a Laura e o Gerson. O Gerson e a Laura, este casal que praticamente começou conosco lá atrás, todo o trabalho de edificação da igreja, e hoje, por força das circunstâncias, estão morando em outra cidade, estão morando em Cacilândia. Muito bem, eu já ia falar Chapadão do Sul, já ia errar tudo, mas estão lá em Cacilândia, então estão ali morando próximo ao Diego, a Liliane e outros parentes, inclusive a irmã Brosinda também está lá, então, enfim, há um mistério de Deus aí com Cacilândia, na vida dessa família, na família Rezende, da família Queiroz, mas nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, vocês alegram o nosso coração nessa noite, amém? Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Quem achou diz amém. Amém. Vou estar lendo. Peço que os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar,
e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Amém? Irmãos, esse texto aqui fala de alguns jovens sobre quem o inimigo colocou os seus olhos, né? O inimigo estava com seus olhos sobre a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse texto nos menciona o momento quando Nabucodonosor invade Judá, cumprindo as profecias do profeta Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus para alertar o povo sobre um tempo que viria, aonde um rei, o rei da Babilônia, se levantaria e levaria cativo o povo que estava ali em Judá, e dominaria, cercaria e dominaria completamente a Judá. Mas eles não creram em Jeremias, creram que Jeremias era um impostor, creram que Jeremias era um X9, creram que Jeremias era alguém que estava falando coisas que não iriam acontecer, porque afinal de contas era o povo de Deus, era o povo guardado por Deus, era o povo que não podia ser vencido por outros povos, porque era o povo de Deus. Porém, o povo de Deus, apesar de ser povo de Deus, estava em desobediência a Deus. E aí o que acontece? Quando o povo de Deus ele está em desobediência ao seu Deus, ele se torna frágil às ações dos inimigos. E o que aconteceu? Eles foram cativos. Nabucodonosor veio, levou cativo a Daniel, Ananias, Misael e Azarias para Sinar. E ali ele determinou, ele deu uma ordem aos seus oficiais que separassem esses jovens e os levassem para, vamos dizer assim, para a corte real, aonde eles estariam sendo preparados para se tornarem caldeus. Ou seja, a intenção do rei era roubar as suas identidades, era transformar Daniel, Ananias, Misael e Azarias em caldeus. E eu fico pensando, irmãos, que trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para os nossos dias, quando eu comecei a pensar nesse texto, Deus falou comigo sobre o fato de que muitas vezes nós, como povo de Deus, às vezes precisamos servir a Deus no território do inimigo, na terra do inimigo, no ambiente onde o inimigo está reinando, porque a Babilônia representa o território do inimigo, a Babilônia representa o reino do inimigo, o reino onde o inimigo está reinando, onde o inimigo está governando. E por ser um reino governado pelo inimigo, é um reino de contrariedades, é um reino de inversão de valores, aonde aqueles que fazem o que é errado são beneficiados, e aqueles que fazem o que é certo são castigados. Aqueles que zombam de Deus são bem vistos, mas aqueles que querem servir a Deus são perseguidos. O reino do inimigo é um reino de sedução para o mal, é um reino onde as pessoas são levadas com o intuito de serem trabalhadas no sentido de perderem a sua identidade espiritual. E ali, irmãos, eu vejo que o rei Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia muito eficiente.
ele usava a cultura, a educação e as leis para trabalhar na mente daqueles que ele levava cativo, para que essas pessoas deixassem para trás a sua cultura, deixassem para trás a sua fé, deixassem para trás a sua identidade e a sua identidade espiritual. E eu quero pensar aqui nessa noite com os irmãos que, trazendo para os nossos dias essa palavra, Deus tem um alerta para nós. Assim como Daniel, assim como aqueles outros 3 jovens, eles tinham a missão de servir a Deus no território do inimigo, de estar no território do inimigo, mas mesmo assim fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, fazendo a diferença em Deus. Assim também nós somos chamados a viver e a enfrentar esse desafio hoje. Porque se nós olharmos para o mundo onde nós vivemos, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o inimigo está atuando no mundo, sim ou não? Que o inimigo, por direito, porque um dia alguém resolveu fazer a sua vontade, lhe deu o direito de ser o rei, o príncipe dessa terra. Ele está governando, ele é o governante que hoje atua no mundo. E quer queira, quer não, Satanás é aquele que está ditando regras, normas de conduta, padrões de comportamento, que de certa forma interferem direta ou indiretamente na minha vida e na sua vida. De certa forma, nós, assim como aqueles jovens, estamos vivendo o desafio de estar no território do inimigo, mas com um propósito: servir o Deus que reina nos céus e na terra. Nós estamos vivendo no território do inimigo, porém, nós não somos do inimigo, nós pertencemos a Deus. Nós estamos no território do inimigo, porém, com uma missão: exaltar o Deus que nós servimos, aonde nós estamos. E quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado com a atitude de Daniel, irmãos, porque lá naquele reino, ele é colocado diante de situações que, humanamente falando, ele teria que aceitar, mas ele se posiciona dizendo: não vou me contaminar, eu quero permanecer incontaminado em função da minha fé. E eu fico pensando, irmãos, que Deus precisa de pessoas hoje que tenham coragem de ir contra o sistema, de dizer não ao sistema, para dizer sim para Deus, em função da sua fé, em função dos valores da sua fé. E eu quero perguntar aqui nessa noite: quem quer aceitar o desafio de estar no mundo do inimigo, mas servindo o Deus Todo-Poderoso? Eu creio que você que está aqui hoje, você veio aqui para esse propósito. Você veio aqui para ser preparado para esse propósito. Você veio aqui para que você possa receber, vamos dizer assim, ferramentas, entendimento espiritual, para que você possa ter êxito nessa missão de estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar caminhando nesse mundo, mas servindo o Deus que reina nos céus e que trabalha na terra através da sua vida e também através da minha vida. E talvez você me pergunte: pastor, o que eu preciso fazer para que eu possa servir a Deus vivendo num mundo de pecado, vivendo num mundo onde parece que a maldade está, vamos dizer assim, prevalecendo, onde a maldade parece que está se espalhando com mais força do que a bondade? A primeira coisa, irmão, que você tem que fazer e que eu tenho que fazer, nós temos, irmãos, que ter uma visão crítica de tudo aquilo que nos é oferecido, baseado na nossa fé. Ou seja, nem tudo que nos é oferecido nós devemos aceitar, mas nós temos que avaliar e julgar de acordo com uma visão crítica, baseada na fé que nós temos em Deus, uma fé que nós temos na palavra de Deus, nos princípios, nas verdades, nos valores estabelecidos na sua palavra. Diz a palavra de Deus que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram naquele reino, eles foram separados, e ao serem separados, alguém veio lhes trazer iguarias, veio lhes trazer manjares que o rei mandou que eles comessem, que o rei enviou para que eles se alimentassem daqueles manjares. E Daniel, ele disse: não posso me alimentar desses manjares. Aparentemente, irmãos, comer aquele manjar ou comer aquelas iguarias não tinha nada de imoral, não tinha nada de antiético, não tinha nada de errado. Olhando pelo viés da moralidade, não tinha nada de errado. Mas no reino espiritual,
pelo aspecto espiritual, tinha. Por que Daniel disse não ao propósito de comer aquele manjar ou aquelas iguarias? Irmãos, primeiro, porque ele, como judeu, ele não poderia comer carne de porco e carne de nenhum outro animal que era considerado impuro pelos judeus. E nas iguarias que eram preparadas ali por aquele povo, os caldeus, havia esse tipo de carne, esse tipo de alimento, e isso era proibido para os judeus. Ele não poderia se alimentar desse tipo de comida. Segundo, porque fazia parte de uma cultura que ia contra a sua cultura de fé. Como povo de Deus, ele não poderia aceitar, porque era algo contra a sua cultura, contra os seus hábitos culturais como judeu. Mas em último lugar, e mais importante, era porque aquelas comidas elas eram consagradas aos deuses dos caldeus. O Deus supremo dos caldeus se chamava Marduk, e o rei Nabucodonosor, ele acreditava que aquelas comidas, quando elas eram entregues a Marduk ou entregues aos deuses do seu reino, elas, ao serem ingeridas por aqueles nobres que foram escolhidos para estarem ali no palácio como conselheiros, abririam a visão deles, para que eles pudessem ter visões de estratégias militares, de estratégias de guerra, de estratégias para resolver situações e questões de difícil solução dentro do reino. Ou seja, havia uma crença religiosa de que aquele alimento, ele traria um poder sobrenatural sobre aquele que o comeria. Por isso Daniel disse: eu não posso me contaminar com os manjares do rei. Isso não é para mim, isso não faz parte da minha vida, porque ele sabia que se ele comesse aquele manjar, ele estaria negando a sua fé, ele estaria colocando em risco a sua relação de paz com Deus. Ou seja, por mais que houvesse ali aparentemente uma intenção de trazer sobre ele privilégios, de trazer sobre ele uma condição de viver uma vida boa, né? Quem gosta de vida boa aqui, irmãos? Todo mundo, né? Uma vida boa, no palácio. Ele olha para tudo aquilo, vida boa, privilégio, e fala: isso aqui não é nada diante de ter paz com Deus. Eu quero ter paz com Deus. Paz com Deus para mim é muito mais importante. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que o inimigo ele começa a trabalhar no coração de Daniel e no coração dos amigos de Daniel pelo viés da sedução. Sabe aquela situação do inimigo trazer coisas agradáveis, coisas assim que enchem os olhos, coisas que atraem a atenção, coisas que aparentemente são saborosas, apetitosas. Então o inimigo ele vem pelo viés da sedução, querendo seduzir o coração daqueles jovens. E eu fico preocupado, irmãos, com a sedução do mundo hoje na vida dos crentes. Fala com o seu irmão aí: cuidado com a sedução. Irmãos, existem duas situações pelas quais o inimigo trabalha contra o povo de Deus. Uma é a perseguição. Em muitos países onde a igreja é perseguida, onde o evangelho é perseguido, como a China, por exemplo, e outros países, Coreia do Norte, outros países islâmicos, onde a igreja muitas vezes não consegue congregar, as pessoas não conseguem ter um culto como nós temos aqui, porque não é permitido, porque as pessoas elas vivem se escondendo para poder ler a Bíblia. A palavra que define a ação do inimigo contra o povo de Deus é a perseguição. São pessoas que são perseguidas no sentido de serem presas e muitas vezes até mortas. Por quê? Porque estão adorando a Deus num país que não é permitido que se adore a Cristo. Agora, num país como o nosso, onde nós temos liberdade para abrir as portas, ligar as luzes, né? Ler a Bíblia, a palavra que define a ação do inimigo contra nós não é a perseguição, é a sedução. É a sedução. O inimigo vem pelo viés da sedução. Ele quer ganhar, ele quer conquistar o seu coração, ele quer atrair a sua vontade para as coisas que aparentemente não tem problema algum, que aparentemente as pessoas dizem e falam: não tem nada a ver, porque parece que virou moda isso hoje em dia. Não tem nada a ver. E eu fico preocupado, irmãos, quando nós, como povo de Deus, começamos a perder no nosso coração esse zelo que havia no coração de Daniel,
que deve colocar dentro de nós a preocupação de não aceitar tudo que nos é oferecido de bandeja, que nos é oferecido de bate-pronto, como se aquilo de repente não fosse interferir na nossa relação com Deus, não fosse de repente interferir na nossa espiritualidade, ou não fosse de certa forma também ferir ou machucar o coração do nosso Deus, porque é algo que Ele não aceita, porque é algo que Deus não aprova na nossa vida. E eu fico preocupado quando nós, como povo de Deus, diferente de Daniel, começamos a aceitar tudo que nos é oferecido a gente aceita, e a gente vai aceitando, e a gente vai dizendo sim, e a gente vai se abrindo para aceitar aquilo que muitas vezes nos é oferecido, sem perceber que muitas vezes aquilo vem do inimigo para ganhar o nosso coração, para conquistar o nosso coração, para nos tirar da presença de Deus, para quebrar a nossa fidelidade ao Senhor. Irmãos, Daniel, ele era um tipo de pessoa que ele colocava a sua vida espiritual acima das suas necessidades materiais. Ele era um tipo de pessoa que ele não negociava valores espirituais em troca de privilégios materiais, em troca de benefícios materiais. E hoje eu fico preocupado porque talvez muitas pessoas estão deixando de lado fidelidade a Deus, estão deixando de lado lealdade a Deus, estão deixando de lado o seu zelo pela palavra, porque precisam ter benefícios, privilégios que muitas vezes são oferecidos lá fora. A bandeja do inimigo, ela é colocada diante de nós todos os dias, e nós precisamos ter, irmãos, a capacidade de dizer sim ou de dizer não. Nem tudo que é trazido para nós vem de Deus, e a gente precisa ter esse discernimento. E eu penso assim, que na bandeja do inimigo, muitas vezes, irmãos, vem muitas coisas que nós não podemos aceitar. Na bandeja do inimigo tem sexo fora do casamento, na bandeja do inimigo tem bebedeira, na bandeja do inimigo tem enriquecimento ilícito, na bandeja do inimigo tem ideologias do mundo, onde nós muitas vezes somos pressionados a aceitar. Na bandeja do inimigo, irmãos, tem prosperidade com o compromisso de deixarmos de lado a nossa fé. E muitas vezes eu vejo que pessoas estão sendo seduzidas a aceitar o que está na bandeja do inimigo, porque parece que aquilo vai ser algo que vai trazer contentamento ao nosso coração. Mas Daniel, ele não agiu assim. Ele olhou para aquela situação e ele disse: isso não serve para mim. E eu fico pensando aqui hoje, tudo que tem sido oferecido a você, que você tem aceitado, o que tem produzido na tua vida? Tem produzido mais fervor espiritual? Tem te levado para mais perto de Deus? Tem te levado para uma vida de oração mais intensa? Tem levado você a se preocupar mais em estar na igreja? Ou as coisas que têm sido oferecidas para você têm feito de você uma pessoa mais distante do propósito de orar, mais distante do propósito de estar na igreja, uma pessoa que está mais fria na fé nos dias de hoje? Como você tem lidado com as questões que muitas vezes o mundo tem oferecido para você? Cada um de nós é confrontado, irmãos, com os prazeres dessa vida. E muitas vezes os prazeres dessa vida são o caminho pelo qual o inimigo rouba a nossa fé. Tem festas que não é para você estar. Amém, igreja? Tem festas que não cabem para crente. Tem comemorações que não são para nós. Halloween não é uma festa para crente. Festa junina não é festa para crente. Mas hoje parece que tem muito crente que quer criar um tipo de festa junina para satisfazer aquela necessidade de: eu não posso estar lá, mas vou criar uma aqui. Aí coloca chapéu de palha, veste, coloca roupa, dá um outro nome, e a gente aí fala assim: estou enganando todo mundo. Mas a gente não consegue enganar quem, irmãos? A Deus, porque Ele conhece o nosso
Coração. Ai, mas eu gosto do milho, eu gosto da paçoca. Vai no mercado e compra. Eu já vi cada desculpa, irmão. Ah, eu gosto, mas você só gosta nesse período? É só nessa fase. Parece que dá sabe, a pessoa ela fica ansiosa para ter aquilo naquele período. E muitas vezes essas coisas são consagradas. As entidades que estão por trás dessas festividades. Aí o crente vai lá e come, e fica doente, e fica mal. Aí depois vem para a igreja orar, pedir cura por uma situação que ele trouxe sobre a sua vida. Por quê? Por falta de firmeza espiritual. Irmãos, nós precisamos ser firmes no sentido de reconhecer que o que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Porque senão você fica aquele crente dividido, cocheando entre dois pensamentos. Tem dia que você é de Deus, tem dia que você é do diabo. Tem dia que você está fazendo a vontade de Deus, mas tem dia que você está fazendo a vontade do inimigo. Aí fica naquela gangorra, sobe e desce, vive de altos e baixos na vida. Por quê? Porque não tem firmeza para dizer: a minha vida é do Senhor. Porque o inimigo, ele não está interessado em coisas que você julga que são valiosas. Ele está interessado na coisa mais valiosa, mais preciosa que você tem. O que é, pastor? É minha casa, meu carro, meu dinheiro? Não, irmãos. O inimigo não está nem aí para o seu carro, para a sua casa, para o seu dinheiro. O inimigo ele está interessado em roubar de você a sua identidade espiritual como servo de Deus, como serva de Deus, e a aprovação de Deus sobre a tua vida. Porque com casa, com carro, com dinheiro no bolso, com um bom salário na sua mão, mas sem a sua identidade em Deus e sem a aprovação de Deus na sua vida, você vai para o inferno. Com casa, com carro, com salário, com dinheiro. Agora, se você perder o dinheiro, perder a casa, perder o carro, mas não perder a sua identidade em Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, se você não perder a aprovação de Deus na sua vida, você perdeu tudo essas coisas aqui na terra, mas na eternidade a sua salvação está garantida. O diabo, ele não quer aquilo que fica aqui, ele quer aquilo que tem valor na eternidade. Sabe o que tem valor na eternidade? A salvação da sua alma. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E muitas vezes nós estamos no mundo, sabemos que o mundo é um mundo de pecado, sabemos que o mundo é um mundo corrompido, sabemos que o mundo é um mundo onde o inimigo está reinando, e muitas vezes nós queremos brincar com as coisas do mundo. E o inimigo, ele vem e entrega nas nossas mãos de bandeja os manjares que ele tem, porque ele sabe que os nossos sentidos, e nós temos 5 sentidos, eles são atraídos por essas situações. Você é atraído por aquilo que você vê, sim ou não, irmãos? Por aquilo que você pega, por aquilo que você ouve, você é atraído por aquilo que você degusta, você é atraído por aquilo que você sente o cheiro. Ou seja, são 5 sentidos da nossa vida, que são 5 portas pelas quais muitas vezes o inimigo trabalha para entrar na nossa vida. E os manjares aqui representam essas situações que muitas vezes nos atraem pelos sentidos da nossa vida. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente gosta, aquilo que a nossa carne deseja, muitas vezes é por ali que o inimigo vai querer entrar dentro de nós, colocar na nossa vida algo que é dele, para que ele possa trabalhar em nós e para que ele possa quebrar o nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos ter uma visão crítica. O que Daniel tinha? Uma visão crítica. Ele não aceitava tudo que lhe era oferecido de bate pronto. Se isso aqui aparentemente não tem nada de errado, aparentemente não tem nada de imoral, mas no espiritual fere a Deus, não serve para a minha vida, não serve para mim.
Então ele tinha coragem de dizer não àquilo que feria a sua relação de fé, a sua relação espiritual com Deus. Hoje, Igreja Batista em Itatiaia, como nós estamos vivendo individualmente a nossa vida em relação a essas questões? Principalmente você que é pai e tem crianças na escola, você vai lidar direto com essas propostas que virão para os seus filhos, para vocês, e eu vejo que tem pais que não estão nem aí. Se o filho participa disso, participa daquilo, se participa de Halloween, se participa de festa junina, julina, ou se participa de outras coisas, amanhã ou depois você vai ver as consequências, porque a criança ela vai construindo o seu mundo através daquilo que ela recebe, e ela vai entendendo o certo e errado através dos valores que são implantados no seu coração. E nós precisamos saber quais são os valores que nós queremos ver crescendo no coração dos nossos filhos. Então, pais, abram os olhos. Mãe e pai, abram os seus olhos, porque vocês precisam se posicionar firmemente diante de um mundo que está lá fora querendo roubar a identidade espiritual dos seus filhos, de vocês, de toda a família. Mas cabe a nós dizer sim ou dizer não. Então cabe a mim e a você dizer não ou dizer sim ao inimigo. Então o mundo, ele está aí fora, cheio de pecado, cheio de maldade, com governantes corruptos. Se nós pararmos para pensar, irmãos, Nabucodonosor era um governante corrupto, era um governante mundano, e o povo de Deus estava lá, sendo governado por uma pessoa que tinha esse perfil. Por quê, irmãos? Porque o povo, pela sua desobediência a Deus, por não levar Deus a sério, por brincar com a palavra de Deus, por brincar com a vontade de Deus, Deus permitiu que o povo recebesse como retribuição um governante com essas características. E isso também traz para nós, deve trazer para nós uma reflexão hoje, para nós como igreja. A gente fala, mas o governante do país é corrupto, mas a igreja, como é que está? Porque muitas vezes a igreja colhe aquilo que ela está plantando. Se nós não levamos Deus a sério, se nós não nos preocupamos em transformar o mundo, conforme a palavra de Deus diz que nos foi dada essa missão pelo poder do Evangelho de Cristo, mas começamos a permitir que o mundo transforme as nossas vidas, o que acontece? Deus começa a permitir que sejam levantados os Nabucodonosores, e aí essas pessoas começam a vir com ímpeto, com força contra a nossa fé. Mas é nesse momento que Deus revela o valor dos verdadeiros servos que Ele tem. Às vezes o ambiente de corrupção, às vezes o ambiente de perseguição, ele é necessário para que Deus possa levantar os Daniéis, para que Deus possa levantar os Ananias, os Misael e os Azarias. Porque, irmãos, quem seria Daniel se não fosse o fato dele passar por aquilo que ele passou? Será que Daniel seria engrandecido como ele foi engrandecido se ele não fosse colocado naquela situação onde ele teve que se levantar contra, onde ele teve que se posicionar em Deus, onde ele teve que dizer, eu tenho compromisso com Deus, e porque tenho compromisso com Deus, eu sou santo, eu sou fiel, eu guardo a palavra de Deus no meu coração, e isso fez dele uma pessoa que Deus pôde usar para transformar a vida de outras pessoas. Então nesse tempo, Deus está levantando os Daniéis, aqueles que têm coragem de dizer não ao sistema, para dizer sim para Deus. Porque não é fácil ser crente, irmãos. Quem falar que é fácil ser crente, desconfie da fé dessa pessoa. Não é fácil. Ser crente é um desafio diário, de negar-se a si mesmo, de obedecer a palavra, sabe, de muitas vezes deixar de ter condições de receber situações materiais dessa vida no pecado e sofrer por causa disso.
E quem está disposto a pagar o preço de passar por isso hoje? Poucos, porque a maioria aceita o que está na bandeja. A maioria diz sim para a bandeja do inimigo. A maioria acaba dizendo sim para aquilo que está na bandeja. Mas eu quero profetizar que nesta noite Deus está levantando pessoas que vão dizer não a essa bandeja. Por mais atraente, por melhor que seja a roupagem daquilo que está sobre a bandeja, eu quero declarar que Deus vai levantar pessoas aqui com caráter santo, caráter comprometido com Deus, para que Deus possa fazer através da vida dessas pessoas grandes coisas na terra. Essa palavra que eu estou ministrando, ela não é agradável muitas vezes de se receber, mas ela é necessária, porque estamos vivendo um tempo onde o povo de Deus está se vendendo por pouco, irmãos. O mundo, ele tem um poder tremendo de corromper, e infelizmente muitos estão se deixando corromper. Tem muitas pessoas que estão abrindo mão da sua fidelidade por pouca coisa. Tem muitas pessoas que estão abrindo mão do seu compromisso com Deus por pouca coisa. O secularismo, ele te leva à preocupação de fazer mais a vontade dos homens do que fazer a vontade de Deus. Porque você se preocupa em ser aceito pelos homens, em ser aceito pela sociedade, em ser uma pessoa politicamente correta. Mas eu quero dizer para você, não é o politicamente correto que vai entrar no céu, é aquele que obedece à palavra de Deus. É quem tem coragem de dizer: eu vivo pela palavra e eu morro pela palavra. Amém, igreja? Porque hoje se fala muito de que a volta de Jesus está próxima, mas quantos estão preocupados em se preparar para isso? Tem muita gente se preparando para ganhar dinheiro, tem muita gente se preparando para viajar, tem muita gente se preparando para tocar de carro, mas poucos são os que estão se preparando para ter um encontro com Deus, para se encontrar com o Senhor e estar em pé diante do seu julgamento. Irmãos, cuidar das coisas materiais da nossa vida é importante, alimentar o nosso corpo é importante, trabalhar para trazer sustento para a nossa família é importante. Tudo isso a gente tem que fazer, e tudo isso é importante para que a gente se mantenha em pé fisicamente no mundo. Mas guardar os valores da palavra de Deus no nosso coração é mais importante ainda, porque é essa atitude que vai te manter em pé diante do juízo de Deus, diante do julgamento de Deus. O que adianta você estar em pé fisicamente, mas espiritualmente você está caído diante do pecado, caído diante da vontade do inimigo. Então, para que eu possa servir a Deus no mundo corrompido, eu tenho que ter uma visão crítica daquilo que me é oferecido. Eu, pastor Galdilei, hoje, eu não posso, depois de todas as experiências espirituais que eu já passei, que eu já me deparei com várias situações de batalha espiritual, eu não posso me dar ao luxo de não ter uma visão crítica sobre muitas coisas da minha vida. Já trabalhei em banco, saí de banco para ser só pastor de igreja, e na época que eu era bancário, de certa forma eu era obrigado a estar em determinadas situações que não era para mim estar. E a última vez que eu estive, Deus permitiu que o inimigo me atingisse espiritualmente, e eu tive que sair, não teve jeito, eu tive que romper com essas questões. Por quê? Porque Deus me escolheu para servir a Ele e para fazer a vontade dele. Então nessa época o banco, eu lembro que o banco fez uma festa, eu era gerente de agência, eu tinha que estar, e era uma festa que tinha uma conotação espiritual, e eu acabei indo nessa festa. Mas pensa num camarada que saiu de lá mal, com dor de cabeça, com mal-estar, com tudo que você possa imaginar. O que eu tive que fazer? Pedir perdão a Deus. Mas eu aprendi com a situação, eu aprendi. O errado
não é você errar. O errado é você permanecer no erro. Porque se você erra e se arrepende, e muda, e sai do erro, 0-0. Mas se você erra e continua errando, aí é problema, né? Você começa a ter problemas, porque você está insistindo numa coisa que você sabe que não deve insistir. Então nós que estamos aqui, temos consciência do que é Deus na nossa vida, de quem é Deus na nossa vida. Deus não entrou na sua vida para um final de semana, Ele entrou na sua vida para morar em você. Deus não entrou na sua vida para passar um tempo com você só, Ele entrou na sua vida para que você viva com Ele eternamente, para que você seja dele por toda a eternidade. Então Ele espera de você renúncias, como Daniel teve que renunciar. Muitas vezes nós também teremos que renunciar a manjares, a situações que são atraentes aos nossos olhos, mas que não servem para nós. Você que está aqui nessa noite precisa avaliar isso no seu coração. Qual é o propósito de estar trazendo essa palavra nessa noite? Alguém neste lugar talvez precisa refletir sobre isso na sua vida, precisa entender aonde essa situação se encaixa no seu coração. Amém, igreja? Segundo ponto, se você quer servir a Deus no mundo de pecados, você tem que se reapaixonar pelo que é simples. Reapaixone-se pelo que é simples. Se reapaixone pela simplicidade. Fala para o seu irmão aí, se reapaixone pela simplicidade. Às vezes nós não damos valor ao que é simples, mas às vezes no que é simples é que está o milagre, é que está o agir de Deus, no simples. O nosso Deus é um Deus simples. Quando Jesus veio, Ele veio como filho de um carpinteiro, Ele veio numa manjedoura, Ele veio de uma maneira simples. As pessoas olhavam para Jesus e não davam nada por Ele, porque olhavam para Ele como alguém muito simples, mas por trás daquela aparência simples estava o Deus Todo-Poderoso, estava aquele que tinha poder para multiplicar pães e peixes, estava aquele que curava leprosos, que curava cegos, que fazia o impossível acontecer, mas as pessoas não valorizavam porque era simples. Quando Daniel, ele foi confrontado com a situação de se alimentar, ele disse assim: nos deem apenas legumes e água. Irmãos, legumes e água, diante de um manjar, pensa no manjar. Imagina assim, aquilo que você mais gosta, picanha, sei lá, quem gosta de Coca-Cola com gelo aí? Coca-Cola com gelo, limão, sorvete, sei lá, pensa em tudo isso que você entende que é um manjar. Legumes e água. Legumes e água. Nos dê apenas legumes e água. O próprio eunuco falou: mas não está batendo, isso não está certo. Falou: não, faça uma experiência, 10 dias, nos dê apenas o que é simples, legumes e água, depois você vai avaliar e ver. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor do que aqueles que estavam se alimentando com os manjares do rei. Nós vemos hoje num mundo de sofisticação, onde nós muitas vezes somos tentados a gostar daquilo que é sofisticado, daquilo que é complexo, né? A gente gosta de jogos eletrônicos, a gente gosta muitas vezes de eventos ou de ambientes cheios de luzes coloridas, a gente gosta de coisas assim que atraem os nossos olhos, mas a palavra de Deus, ela é simples. Simples, porém ela é poderosa. Você precisa se reapaixonar pela palavra, pelo que ela é, a palavra de Deus. Precisamos nos reapaixonar por oração, mas é só orar, só orar. Palavra, oração, culto, serviço a Deus, são coisas simples, mas que têm um poder tremendo de transformar a nossa vida. Se você se enche da palavra, a palavra de Deus vai mudando e moldando você de dentro para fora.
Se você ora, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no seu coração. Se você participa do culto, você vai tendo integração com as pessoas. Se você serve a Deus, você vai crescendo no exercício dos dons, dos talentos, das capacidades espirituais que Deus te deu. De uma maneira ou de outra, você vai crescendo, você vai sendo transformado por Deus. Mas você tem que se reapaixonar pelo que é simples. A palavra de Deus, ela é simples, mas você precisa se reapaixonar por ela. Parece que a palavra de Deus ficou tão simples hoje, diante das redes sociais, diante de séries, diante de jogos eletrônicos, diante de tantas coisas que nos são oferecidas, que vem numa bandeja para nós, dizendo: olha, fica com isso, mas não pegue a palavra, não ore, porque é muito simples. É muito simples. É simples, mas é poderoso para transformar você. Amém? É simples, mas é isso aqui que vai te levar para o céu. É simples, mas é aqui que está a verdade de Deus para a tua vida. Então se reapaixone por aquilo que é simples. Simples. Em último lugar, se arrisque na fé, crendo que Deus fará os milagres que você precisa. Quem crê que Deus faz milagres aí? Deus faz milagre, mas quem tem que se arriscar na fé é você. Eu creio que Deus pode me fazer andar sobre as águas, então pula. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. Mas o que ele teve que fazer, irmãos? Ele teve que pular. Você pularia? Você pularia, Juninho? O Juninho fez assim, aí depois ele fez assim. Mas não é fácil, irmãos. Imagine se você num navio, 3 horas da manhã, num barco, tudo escuro, sem luz nenhuma. Alguém começa a andar sobre as águas agitadas para lá e para cá. E aí você vê aquela pessoa andando e você sabe que é Jesus. Só Ele consegue fazer isso. E aí de repente você: eu quero viver isso. Aí Jesus fala: então vem. Aí o vem é pular, é sair do barco e pular na água. Os outros 11 não fizeram isso, irmãos. Só um fez. Ele se arriscou na fé, e porque ele se arriscou, ele viveu o que os outros não viveram. Quem quer viver o que a maioria não está vivendo? Vai ter que se arriscar mais. Se você quer viver mais do que os outros estão vivendo, você vai ter que fazer mais. Você vai ter que se arriscar mais. Quando Daniel disse para o eunuco: nos dê legumes e água, ele se arriscou, sim ou não, irmãos? Ele fez uma prova. Ele falou: não, nos dê legumes e água, a gente vai ficar melhor que os outros. Foi um risco que ele correu. Porque, irmãos, vamos avaliar a coisa aqui na razão humana. O pessoal está comendo carne, o pessoal está comendo tudo que é engorda, e eles aqui estão comendo legume e água, é coisa para quem está fazendo jejum. Tem lógica eles estarem mais gordos que os outros? Só por milagre de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: se você tiver coragem de se arriscar na fé, você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Se você tiver coragem de se arriscar na fé, Deus tem coragem de fazer o milagre que você precisa. Mas você precisa dar o passo de fé para que as coisas aconteçam. É muito fácil a gente falar de fé, mas ficar parado. É muito fácil a gente falar de fé e não agir a fé. Então nós temos que agir. Por exemplo, nós temos aí uma semana de oração. E às vezes eu vejo pessoas assim que têm problemas, têm dificuldades que precisam ser resolvidas. Aí, gente, vamos orar. A pessoa não vem. A pessoa não se arrisca. A pessoa não sai de casa. A pessoa não vem em direção a Deus para ver Deus fazer as coisas. Como é que você quer que Deus faça? Ah, pastor, aqui em casa, tomando um tereré na rede. Não é assim que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha através de uma atitude de fé. O que ele diz? Batei
Quem tem que bater? Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos. Quem tem que pedir? Quem tem que bater? E quem tem que buscar? Somos nós. A ação de Deus é uma reação à nossa. A ação de Deus em abrir, em nos dar o que buscamos, irmãos, em nos dar o que pedimos, é uma reação à nossa atitude de buscar, de pedir, de bater. Mas tudo precisa começar por nós. Tudo precisa começar por nós. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. O mundo é um mundo de pecado, mas você pode fazer a diferença nesse mundo. O mundo pode estar perdido, mas você está em Deus. Deus está em você. O mundo pode estar em trevas, mas a Bíblia diz que você é luz. Que você é luz e que você é sal. O mundo pode estar, irmãos, caminhando em direção ao inferno, mas você está caminhando em direção ao céu. E a sua vida pode ser um instrumento que Deus vai usar para tirar vidas do inferno. Pessoas que estão caminhando para o inferno vão começar a caminhar para o céu por causa do seu testemunho de vida. Irmãos, em meio a situações de lutas, de perseguições, de embates, o que Deus espera de nós? Que muitas vezes a gente faça propósitos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente deixe de pensar naquilo que a gente quer que Deus faça e a gente se comprometa a fazer aquilo que Deus espera que nós façamos por Ele. Daniel, ele não estava preocupado com o que Deus tinha que fazer, ele estava preocupado com o que ele tinha que fazer para honrar a Deus. Para honrar a Deus eu vou deixar de aceitar os manjares que o mundo me oferece. Então ele estava preocupado em servir, e porque ele serviu, Deus o serviu depois. Quem quer ser servido por Deus? Sirva a Deus primeiro. Faça a vontade de Deus primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar. Pare de pensar no que Deus tem que fazer por você e comece a pensar no que você tem que fazer por amor a Deus. Comece a pensar no que você tem que fazer para honrar a Deus, para engrandecer a Deus na sua vida. À medida que você se preocupar em honrar a Deus, engrandecer a Deus, fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Mas nós temos que nos preocupar em sermos servos do Deus Altíssimo. Deus precisa de pessoas que tenham um compromisso com Ele. Nesse momento eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar. Eu sei que o